Nada, eu vou pregar. Eu vou pregar. Eu prego na rua. Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou, ele culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário.
Não. É. Som, ei. Som. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Mais alegre nós devemos estar cada dia, porque o Senhor Jesus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Tem feito na minha, na tua, pelo fato de estarmos vivos, respirando. Nós temos que agradecer ao Senhor Jesus, que Ele é digno de honra, glória e louvor. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Jesus, Ele disse assim para os seus discípulos, depois que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, e Ele ressuscitou, e reunido com os seus discípulos, Ele disse assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Está no livro de Marcos, do evangelista Marcos 16:15. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa foi uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos, e nós também temos esse dever, que é uma ordem para os dias de hoje. Porque Jesus Cristo disse que a palavra de Deus, o Evangelho tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser pregoado até que Ele volte. Não importa se faça frio, faça chuva, calor, sol, mas a ordem nós temos que cumprir. E se Ele está voltando, nós não podemos perder tempo de falar da palavra de Deus. Que a palavra de Deus que muda a vida do ser humano, que transforma, que cura e que salva. Desde quando as pessoas elas recebem a palavra no seu coração e deixam a palavra fazer efeito. Porque a palavra de Deus fala: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Agora, quem não quer escutar, porque não é de Deus. Quando Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é porque todos conheçam quem é Jesus. Que nós vivemos num mundo onde as pessoas se preocupam mais com a correria do dia a dia, se preocupam mais com as suas vidas, com seus bem-estar, mas não tem tempo de voltar para Jesus, fazer as coisas, as leis, os mandamentos que Ele manda. No Evangelho de 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O mundo acha que o que a gente faz é loucura, é um louco. Um bate-bem da cabeça, fica gritando nas esquinas, fica gritando nas praças. Mas para o mundo é loucura. O mundo acha que nós somos loucos. Mas a palavra de Deus fala: é loucura para os que perecem, mas para os salvos, aquele que já conheceu Jesus,
aquele que vive as leis de Deus, os mandamentos de Deus, isso não é loucura. Isso é um dever. Então, para as pessoas que não entendem, acham que é loucura. Mas os salvos vão entender que nós fazemos é um dever, uma obrigação, um mandamento de Deus. E a Bíblia fala, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a redenção, para a correção e para a educação da justiça. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer o Evangelho, para que nossas vidas possam ser transformadas. Antes, eu não conhecia, vivia a vida do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, fazendo as coisas que prejudicavam a minha vida, que estavam me levando para uma vida miserável, para uma vida derrotada e caminhando para o inferno. Mas a partir de quando eu comecei a ouvir a palavra, a meditar na palavra, estudar a palavra, vi que eu estava fazendo tudo errado. Porque Jesus Cristo ele veio e mostrou para esse mundo o caminho da salvação. Ele mesmo entregou a sua vida, ele mesmo pagou um preço, e nós vivíamos separados, distante de Deus, mas ele pagou um preço muito caro, ele pagou um preço que homem jamais pode pagar, e foi levar os nossos pecados sobre si naquela cruz. Por isso que a palavra de Deus fala que para o mundo é loucura, para os que perecem, que não entendem e não quer saber, mas para os salvos é o poder de Deus. Então a cruz, aonde foi Jesus foi condenado, para que o mundo possa ser salvo. E para o mundo poder ser salvo, tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se não tiver dessa forma, não tem como alcançar a salvação. Por isso que você tem que ouvir e começar a meditar e ler a Escritura. Porque a palavra de Deus fala, aquele que ouve, aquele que lê, são bem-aventurados. Mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Então nós devemos conhecer a palavra e praticar. Não mais viver da forma que eu vivia, não mais viver da forma que eu quero, mas ser transformado pela palavra de Deus. Mudar de rumo, se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus fala em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele diz também em Mateus 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra. É a palavra de Deus, a verdade. O mundo está perdido. O mundo já está condenado. A Bíblia fala que esse mundo já é do maligno, jaz do maligno. O mundo está condenado. Mas só que os salvos moram aqui, mas não pertencem a esse mundo. E nós temos que reconhecer que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas quem não crê, como a palavra fala, já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo que foi Jesus Cristo. Mas o mundo rejeitou a luz e vive nas trevas.
Mas aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita Ele como seu Senhor e sirva a Ele, somente a Ele, esse será salvo. Que a palavra de Deus fala em João 14,6. Ele diz, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte que leva a Deus. Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem outra solução a não ser Jesus Cristo. Porque muitos estão pondo a sua fé em coisas, objeto, muitos estão pondo a sua fé aquilo que não pode fazer nada. Mas se você estiver nessa ilusão, está na hora de mudar. Porque somente Jesus Cristo que morreu na cruz, e hoje Ele vive, Ele ressuscitou. Morto não faz nada por ninguém. Morto não dá salvação para ninguém. Somente Jesus Cristo que morreu e tem o poder de salvar o homem do pecado, a mulher do pecado. Como seu Salvador. Não adianta viver enganado. Não adianta viver na mentira. Não adianta. E a palavra de Deus também fala em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejam salvos. Então somente só em Jesus Cristo que há salvação. Só Ele. Não tem como ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia, que está em Salmo 121. Esse é esse Jesus que eu estou pregando. Esse Jesus que eu anuncio. Porque muitos têm vergonha de falar de Jesus. Muitos têm vergonha de falar do poder de Deus. Mas Jesus disse: ai daquele que envergonhar de mim, porque naquele dia eu vou envergonhar de você. É a palavra de Deus. Aquele que envergonhar de Jesus, naquele dia será envergonhado. Naquele dia vai ser rejeitado. Rejeitou a palavra, rejeitou Jesus, tem vergonha, porque nós vivemos uma geração que não pode mais falar de Jesus. Uma geração que tem vergonha quando fala de Jesus. Foge, tampa os ouvidos para não ouvir. Por quê? Porque vive na notícia, no pecado, porque a palavra de Deus vem para corrigir. A palavra de Deus vem para instruir. A palavra de Deus vai trazer mudança. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, que é correção para levar a salvação, muitos não querem. Muitos não querem. Foge. Tampa os ouvidos, chama de louco. Louco é aquele que não quer ouvir, não quer ler, não quer praticar. Porque aqui vai ter um tempo determinado para cada um. Esse tempo vai chegar na minha e na tua vida. Mas aí eu pergunto, como que você está? Como está a tua vida? Na presença de Deus? O que você está fazendo para ganhar salvação? Porque a salvação não é de qualquer jeito. A salvação não é de forma que as pessoas pensam. Tem que ter renúncia. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de atitude. Se converter dos seus maus caminhos e conhecer Jesus, ver como que Ele andou, para viver como Jesus viveu. Ah, mas é difícil. Por isso que muitos abandonam, viram as costas, conheceram a palavra, conheceram o Evangelho, mas virou as costas para Jesus. Virou as costas. Mas naquele dia, a cobrança vai existir, porque todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Todos vão ter que se prostrar diante de Deus para receber uma sentença. Mas ainda tem tempo. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado
para que as pessoas elas possam entender a palavra, viver e praticar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, porque a palavra de Deus fala: arrependei-vos, porque é chegado a hora. Jesus Cristo disse que Ele ia e vai voltar, e está prestes isso acontecer, porque os sinais estão aí, os acontecimentos estão aí, mas o povo está preocupado muito com festa, com bebida, com diversão, e desprezando o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra que eu quero ler nessa tarde para você meditar se encontra no Evangelho, no livro, se encontra em Salmos, está em Salmos 121, e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Versículo 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Essa palavra é um conforto. É um conforto para aqueles que entendem a palavra, que meditam e transformam a sua vida. Essa palavra é uma proteção para a vida da pessoa que realmente vive para Deus. Porque ele diz em Salmos, o salmista dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque ele estava acreditando que no momento difícil que ele estava passando, o salmista dizendo: de onde virá o meu socorro? E assim é a minha e a tua vida. De onde vem nosso socorro? Na hora da aflição, na hora do desespero, na hora do tormento. Porque muitos vão procurar casa de benzeção, casa de feiticeiro, de macumbeiro, casa de umbanda. Muitos vão procurar esse tipo de coisa, fugindo da palavra de Deus, fugindo das Escrituras. Vão se prostrar diante de estátua, buscando seu socorro. Mas a palavra de Deus fala que nosso socorro vem do Senhor Jesus, vem do Senhor, o Deus dos exércitos. O salmista, quando escreveu essas palavras, creio eu que ele estava passando por uma pressão muito grande. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele poderia confiar. Eu te pergunto: que Deus você está confiando? Um Deus que não faz nada? Um Deus que não pode fazer nada na tua vida, esquecendo do Deus vivo e poderoso. O salmista reconheceu que ele tinha um Deus que podia tudo na vida dele, e sabia que ia resolver o seu problema. E assim nós temos que confiar somente naquele que está lá,
no alto, que um dia retornará, para levar aqueles que realmente confia nele, acredita nele, entrega sua vida para ele. Porque nós vivemos num momento que pessoas, elas dizem que servem Deus, mas tem o seu ídolo, que divide. Uma hora está servindo Deus, uma hora está servindo seus ídolos. A palavra de Deus fala que ele não divide a sua adoração com ninguém. Ele não divide a sua adoração com ninguém. E muitos ficam cocheando. Quando ele disse, leva meus olhos para o alto de onde vem meu socorro, porque ele sabia. Ele não estava procurando outros deuses. Ele clamou ao Senhor, sabendo que o socorro viria. Um Deus vivo e poderoso, que vive e reina para todo sempre. Que não foi feito de barro, de gesso ou de qualquer coisa. Que com o passar do tempo é destruído, com o passar do tempo vai ser tudo virado pó, cinza, mas somente o Deus Todo-Poderoso que reina para todo sempre. Ele ainda fala, não deixará vacilar aquele que te guarda e não dorme. É um Deus que nós servimos que não dorme. Um Deus que está sempre cuidando daqueles que confiam nele. E não adianta você confiar em deuses e depois confiar no Deus Todo-Poderoso, que não faz nada. Os deuses de barro, deuses de madeira, que não faz nada por ninguém. Ele está pronto para guardar os que confiam nele. Somente os que confiam nele, que na sua volta, porque ele já veio para ensinar e mostrar o caminho da verdade, o caminho da salvação. Mas mataram, crucificaram, mas tudo isso tinha que ser feito. Tudo isso tinha que ser feito, porque tinha que pagar um preço muito caro. O preço seria a sua morte, e morte de cruz, o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Não sobrou uma gota de sangue no corpo de Jesus. E ali ele morreu e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Mas quem confia no Senhor está livre de tudo isso. A doença pode vir, os problemas podem vir, mas aquele que confia no Senhor descansa, não desespera, não vive tribulação. Então tem mais hoje são gente tribulada, atormentada, porque não confia em Deus, confia em tudo, confia em tudo, dividindo a glória de Deus por muitas coisas e deixando de confiar no Deus Todo-Poderoso. E a volta dele está mais próxima do que você pensa. E aquele que confia no Senhor, a palavra de Deus fala, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a alma. Por que ele vai guardar a alma? Porque todos vão morrer. Logo após a morte, o Espírito volta para Deus. E o salvo vai ter um lugar de descanso. Mas os perdidos
Os não salvos vai para o lugar de tormento, aguardando o último dia, para a sentença ser dada. E a sentença vai ser do juiz. Porque hoje, Jesus Cristo é nosso advogado. Ele nos defende. Mas naquele grande dia ele vai ser juiz. E a sentença vai ser dada. E a sentença vai ser dada. E a palavra de Deus fala que existe dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz assim: o título diz: o fim de todas as coisas. Ele pregando o sermão profético, e diz assim: a vida eterna e o castigo eterno. A palavra de Deus diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E o que vai acontecer? Uma separação. A palavra de Deus fala: e apartará uns dos outros, e como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 33: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino, que vós está preparado desde a fundação do mundo. É o que vai acontecer naquele grande dia. Naquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Na sua volta, a palavra de Deus diz que vai haver uma separação. Vai haver uma separação daqueles obedientes e dos rebeldes. Porque a desobediência aconteceu desde o jardim do Éden, onde que Eva tinha recebido uma ordem para não tocar no fruto, o fruto do bem e do mal. Mas a Eva, o diabo chegou nessa mulher, na Eva, e disse para ela que ela poderia tocar e comer aquele fruto. E ela comeu e deu para o seu esposo Adão, onde a primeira desobediência aconteceu ali no jardim do Éden. O pecado entrou no mundo, por isso que tem essa bagunça, essa desobediência, essa perversidade. As pessoas não respeitam mais os mandamentos de Deus e as leis de Deus. Faz da sua vida o que bem quer. Uma geração enfiada nas drogas, na prostituição, traição, mentira. Por isso que a sentença daquele dia vai ser dada. E a palavra de Deus fala: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Porque a vida de Jesus Cristo, segundo a vida de Jesus Cristo, vai ser real. Os salvos vão subir com ele, mas os perdidos vão ficar para passar por uma grande tribulação, aonde o diabo vai ter domínio deste mundo, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui na vida de Jesus. Quem vai ficar aqui vai ser os perdidos, juntamente com o anticristo, vai passar por tormento, sofrimento eterno. Mas a palavra de Deus fala que todas as nações serão reunidas diante dele. O próprio Deus, ele vai apartar uns dos outros. Vai ser uma separação. Quem é dele e quem não é. E a palavra de Deus fala que, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porque o bode é aquele que não obedece. O bode é aquele que não tem instruções, que não quer ser corrigido, que despreza a correção. O bode que dá cabeçada. Por isso que Jesus faz essa comparação do povo, os bodes e as ovelhas. E as ovelhas são aquelas que obedecem a Deus. As ovelhas são aquelas que obedecem às Escrituras. Mas quem não obedece às Escrituras são bodes. A separação vai acontecer naquele dia. Vai separar um dos outros. Porque não tem como os salvos estar reinando para sempre com os não salvos. O pastor, que é o próprio Jesus, vai apartar os bodes das ovelhas e porá as ovelhas à direita, à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. É a palavra de Deus. Então dirá o rei que está no trono, que é Jesus Cristo: hoje essa geração fraca de mente, uma geração que não tem discernimento das coisas, põe o homem como ser poderoso, fica idolatrando homens, fica idolatrando político, fica idolatrando pagodeiro, jogador de futebol, em vez de estar se preocupado com a sua salvação, fica perdendo tempo com seus ídolos mundanos. Ainda quer ser salvo. Que aquele dia vai ser separado. E as coisas de Deus é séria. As coisas de Deus não é brincadeira. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Para que as pessoas entendam que a salvação é algo mais precioso que nós temos. A salvação é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Porque as pessoas, elas confiam no seu dinheiro, confiam no seu carro, na sua conta bancária,
achando que o seu dinheiro vai te dar salvação. Você vai morrer e teu dinheiro vai ficar aí. Confia no seu dinheiro, no seu poder. Mas o poder está em Jesus Cristo. E a salvação, dinheiro não compra com a salvação. Você pode ter certeza disso. O dinheiro não vai comprar a tua salvação. Se você não se arrumar enquanto você vive, enquanto você ainda respira, se você ainda não se colocar, organizar a tua vida diante de Deus, você não vai ter mais desculpa. Depois que você morrer, você não tem mais explicação. Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Não tem purgatório, não tem você vai ficar purgando para ter segunda chance. Morreu, acabou. A sentença vai ser dada. Conserte a tua vida enquanto você vive. E ali, porá as ovelhas à sua direita e os bodes desobedientes, que fogem da verdade, preferem viver na mentira. Mas naquele dia, a sentença vai ser dada. Então o rei dirá: os que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu Pai. É o próprio Jesus dizendo: vinde fazer morada comigo eternamente. Vem ficar do meu lado para todo sempre. E possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os salvos vão morar com Deus eternamente, mas os perdidos já tem uma sentença para eles. Porque a Bíblia fala: para onde irão? Depois da sentença, os salvos vão morar eternamente com Deus. Mas Apocalipse 21:8 diz assim: mas os tímidos são os mentirosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os prostitutas, se não se arrependerem, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde como fogo e enxofre, porque é a segunda morte. Essa vai ser o final daqueles que não querem conversão, aqueles que não querem ouvir a palavra para viver na tua vida mundana e não se arrepende e fazendo o que bem quer. Arrependei-vos enquanto é tempo. A palavra foi pregada. Você está sendo alertado dos acontecimentos que vai acontecer. Que vai acontecer. Não tem como fugir da realidade. A realidade é essa.
Os Salmos, o rei vai dizer: vem bendito do meu Pai, vem fazer morada comigo eternamente. Mas os perdidos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde vai estar ardendo para todo sempre. Arrepende de seus pecados enquanto é tempo. Aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Aceita Jesus Cristo. Lê a Bíblia. Lê as Escrituras. Se converte dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz, João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que ler as Escrituras, para que você conheça a verdade, que é Jesus Cristo. Se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Pode ser teu último dia, e você tem que saber que somente Jesus Cristo te salva. Não viva no engano, na mentira. Não adianta rejeitar, não adianta criticar, porque não é a mim que você critica, não é a mim que você despreza. Você está desprezando o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que morreu e que hoje vive. Não confia em mortos, confia somente em Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Ele, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Se você querer estar naquele dia, o próprio Rei dizendo: Jesus Cristo, vinde a mim, vem fazer a eterna morada para todo sempre. E Ele dirá naquele dia: vinde bendito do meu Pai. Os não salvos vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Está em Isaías 55:6. E nenhum outro. Fala em Atos 4:12. E diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Para de acreditar em mentirosos, em homens mentirosos, enganadores. Está cheio de mentirosos, enganadores. Homens, para você vender a sua alma por objeto, por um monte de coisa. Cuidado com os enganadores, os mentirosos, porque a salvação é somente em Jesus Cristo. Você vai viver enganado porque você quer que a palavra está sendo pregada, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.
irmão, Deus abençoe a todos. A palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado. Se inscreva no canal, os irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.